Durante uma semana tentei ser extremamente paciente com todas as pessoas que lidava. E a verdade é que tive uma grande falha numa situação que mais tarde vou partilhar convosco. Atualmente, para mim, ter paciência é algo que não é assim tão difícil e é algo que tenho trabalhado há algum tempo. E pensava eu que este tema semanal fosse mais fácil do que outros que tentei anteriormente. Portanto, eu estava convencido que iria ser algo fácil. E na verdade, nos primeiros dias, salvo algumas situações específicas em que com algumas pessoas que lidamos temos maior familiaridade e às vezes temos um bocadinho menos paciência para algum tipo de questões, a verdade é que estava tudo a correr muito bem. Correu bem na segunda-feira, correu bem na terça-feira, correu bem na quarta, correu bem na quinta, até que chegou à sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira foi uma situação que é ridícula, mas muitas vezes perdemos a paciência com situações ridículas. E eu vou-vos contar para verem como a situação foi verdadeiramente ridícula. Não é que eu tenha perdido completamente a paciência, mas podia ter tido uma resposta melhor. Eu fui a um supermercado e comprei bolinhos de queijo. Algo que costumo fazer. Costumo trazer três, apenas um pequeno snack. E a verdade é que, como vocês sabem, às vezes nos bolinhos de queijo há aquelas situações em que às vezes estão dois juntos, às vezes há uns maiores. E enfim, eu tinha escolhido três e chego à caixa e o caixa diz-me que estavam ali 8 bolinhos de queijo. E eu fiquei tão surpreendido porque mesmo que contássemos dois em cada, seriam seis, mas alguns desses, ou seja, pelo menos dois desses três, não seriam certamente. Portanto, havia aí uma diferença tão grande que eu não tive a capacidade de reagir bem. A única capacidade que tive foi de dizer que não ia levar as coisas, enfim, um pouco exaltado e que queria falar com o responsável. E quando o responsável chegou, ele ficou tão surpreendido quanto eu, porque efetivamente não havia forma de contar 8 pãozinhos de queijo ali. E ele ficou tão surpreendido que nem me pediu desculpa, só um pouco mais tarde é que depois se lembrou de pedir desculpa, porque foi uma coisa absolutamente surrealista. E, portanto, eu fiquei aqui muito surpreendido por algo que saiu completamente do padrão. Mas refletindo, é claro que eu podia ter reagido calmamente, o que habitualmente faço, mas devo confessar que a situação foi tão desproporcionada na avaliação daquela pessoa, que era um jovem completamente inexperiente, completamente no registro errado e com a postura errada, que eu podia ter dito, por favor, conte novamente, por favor, podia ter dado essa hipótese. Mas como se costuma dizer, há aquela situação do monge que vai para a montanha meditar durante vários anos para ganhar a paciência, até que um dia, por exemplo, durante 10 ou 15 anos, até que um dia volta à aldeia e logo nesse dia perde a paciência e, portanto, na brincadeira diz, tenho que voltar para o mosteiro a trabalhar mais 20 anos. É algo que temos que trabalhar, é algo que para mim o exercício foi bom no sentido de perceber que tenho que estar preparado previamente, porque vai haver situações que vão se apresentar de uma forma que me vão dificultar ter a melhor resposta, e nesse sentido foi um ensinamento. Depois o resto da semana, como os primeiros dias, correu bem, portanto foi um grande ensinamento ter uma situação que foi desafiante para mim. Não é que eu tenha perdido completamente a paciência, mas podia certamente ter reagido de uma outra forma a uma situação que, como vos contei, uma situação que não fazia sentido eu perder a paciência com algo desta natureza. Tenho continuado a trabalhar os outros aspectos, como por exemplo sorrir, como por exemplo o ouvir mais, como ser impecável com a minha palavra, e é algo que tenho de trabalhar continuamente, mas sinto que há coisas que vão ficando e que eu procuro ter essa consciência. E esta semana o tema, ou seja, a semana em que estou a gravar, portanto será o vídeo da próxima semana, será eu perder o controle que gosto de ter sobre as coisas, é um traço que eu tenho, e deixar libertar-me dessa minha vontade de controlar algumas coisas. Tem sido muito, muito interessante, mas esse é o tema da próxima semana e despeço-me assim, desejando a todos uma excelente semana.